Beleza, pessoal. Então, na última aula, a gente falou de polinômios, tá? Precisamente a gente falou o seguinte, a gente encontrou as raízes de um polinômio. Então, imagina que eu tenho, como está escrito aí, né? Se tiver uma função polinomial f, apresentada na forma fatorada, então cada x menos k corresponde a uma raiz x igual a k, se k é um número real, tá? Se k é um número real, tá? Se k é um número real. Então, o par ordenado, se eu pegar o par ordenado K0, tá? É um ponto do gráfico, de f, tá? Que passa no eixo, tá? X, tá certo? O que é que isso quer dizer? Significa dizer o seguinte, se eu tiver uma função g de x igual a x menos 2 ao quadrado, por exemplo, então a gente sabe que o quê? Que as raízes desse polinômio vai ser o quê? X igual a 2. Tá? É isso que eu estou dizendo. Mas a gente também tem um outro fato, né? Quando o fator está repetido, como é exatamente aqui, né? Isso aqui é x menos 2, x menos 2. Então, isso significa dizer o quê? Que 2 é uma raiz de multiplicidade 2. Tá? Se eu tivesse simplesmente x menos 5, então x igual a 5 é uma raiz de multiplicidade 1. Tá? Por exemplo, outro exemplo. Se eu tiver algo do tipo f de x igual a x menos 4 ao cubo, x mais 3 ao quadrado. Então, a gente já sabe que x igual a 4 é uma raiz e x igual a menos 3 é outra raiz. Tá? Só que ocorre o quê? Ocorre que 4 é uma raiz que tem multiplicidade o quê? 3. E 3 e menos 3 é uma raiz que tem multiplicidade 2. Tá ok? Então, agora a gente tem uma nova definição, tá? Diferente do que a gente deu. A definição é a seguinte. Na aula anterior, definição. A definição diz o seguinte. Se P, tá? Se P é uma função, tá? Polinomial de grau n, a gente sabe que esses carinhas aqui, ó, que estão aqui, vão ser o grau do polinômio, tá? De grau n. E x menos c elevado a m é um fator de P. É um fator de P. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, x menos 4 é um fator de f de x. X mais 3 é um fator de f de x. Tá ok? Então, imagina x menos c elevado a m é um fator de P. Mas, porém, x menos c, m mais 1, tá? Não é. Então, tá? C é uma raiz de multiplicidade m de P. Ok? M de P. Então, como no caso anterior, né? Nesses exemplos simples aqui que eu dei. Quem é o fator x mais 3? É um fator de quem? De f de x. Perfeito. Tá? X mais 3 é um fator de f de x que tem grau 2. Tem grau 2. Tá? Mas observa que x mais 3 ao cubo não é fator mais desse polinômio. Então, significa dizer o quê? Que 3, nesse caso aqui, menos 3, é o quê? É uma raiz de multiplicidade
2, tá bom? Aquele negocinho que vocês aprenderam no ensino médio, tá? Então, a partir de agora, eu sei encontrar a multiplicidade de uma função polinomial, tá? De certo grau. Então, é só isso que vocês precisam verificar, tá ok? Perfeito. Então, com isso em mãos, o que a gente tem agora é um negócio chamado divisão de polinômios. Então, agora eu já sei que a gente pode colocar um polinômio na forma fatorada, tá? Então, o que eu quero? O que eu quero agora é, será que eu posso dividir polinômios? Tá? Pegar dois polinômios e dividir. Então, isso vai ser a brincadeirinha dessa primeira parte da aula, para a gente terminar, antes de entrar em expressões fracionárias e inequações, tá bom? Então, vamos começar o seguinte. Divisão de polinômio. Divisão de polinômios. Como é que é isso, tá? Então, ao fatorar um polinômio, certo? Ao fatorar um polinômio, descobriremos suas raízes, tá? E as características de sua representação gráfica, tá? Como a gente viu anteriormente, né? O zero e a raiz vai passar no eixo X, tá ok? No eixo X. Então, a gente tem essa propriedade, a gente ganha isso, né? Quando a gente fatora um polinômio, a gente descobre as raízes, com isso a gente consegue encontrar quais são os pontos que estão ali no eixo X, tá ok? A divisão, tá? De um polinômio ou de um número aqui eu vou pegar inteiro, tá? De um número inteiro. Envolve o quê? Um dividendo certo? A gente tem um dividendo dividido por um divisor. E aí a gente tem um dividendo dividido por um divisor para obter o quê? Um quociente e um resto. Isso aqui a gente aprendeu lá na quarta série. Obter um quociente e um resto. Tá? Sempre é assim. A gente tem um número dividido por outro, significa dizer que a gente tem um dividendo dividido por um divisor, e a gente pode obter um quociente e um resto, tá? Obviamente esse resto pode ser zero, pode ser um polinômio, que a gente vai daqui a pouco brincar com isso, tá? Perfeito. Então, o que é isso, né? A gente tem uma, digamos assim, uma formulazinha, né? O que é isso? A gente tem uma formulazinha. O que é? A gente tem uma formulazinha. Qual é a formulazinha? É o que eu acabei de dizer, né? A gente tem que divisor, tá? Multiplicado pelo quociente, tá? Mais o resto. Isso tem que dar necessariamente o quê? O dividendo. Então, sempre que vocês encontrarem isso, agora vocês sabem. Essa regrinha sempre vai ser verificada, tá? A gente tem um divisor multiplicado por quociente, mas o resto sempre tem que dar o quê? Sempre tem que dar um dividendo, tá bom? Então, com isso em mãos, por exemplo, observa. Por exemplo, vamos pegar 3x mais 2, que multiplica x ao quadrado mais x mais 2, mais 3. Então, isso daqui seria meu divisor, isso daqui seria meu quociente, isso daqui seria meu resto. Então, qual é meu dividendo? Lembra, tá? Eu tenho um dividendo dividido por um divisor para obter quociente
e um resto. Então, eu estou dizendo que o dividendo, tá, vai ser sempre quem? O divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Então, quem seria meu dividendo aqui nesse caso? Seria 9x ao quadrado mais 3x ao quadrado, ao cubo, né? Desculpa, 9x ao cubo mais 3x ao quadrado, mais 6x, mais 2x ao quadrado, mais 2x, mais 4, mais 3. Ou seja, a gente teria o quê? A gente teria aqui 3x mais 2, x ao quadrado mais x mais 2, mais 3. Isso aqui seria, quem seria meu dividendo? Seria 3x ao cubo. 9 não, né? 3. 3x ao cubo, correto? Mais 5x ao quadrado. Mais 8x. Mais 7. Tá? Então, isso aí é uma forma da gente ver que divisor multiplicado pelo quociente, mais o resto vai dar um dividendo. Tá? Certo, mas para que serve isso? Serve isso para a gente ter um algoritmo. A gente tem o que a gente chama algoritmo da divisão para polinômios. Tá? Então, como a gente tem um algoritmo para divisão, vamos escrevê-lo. Como é que a gente vai escrever esse algoritmo, né? Vamos chamar assim, vamos chamar algoritmo da divisão para polinômios. O que é isso, né? O que é isso, professor? O que danado é um algoritmo? O algoritmo, pessoal, como se fosse uma regrinha que vai fazer com que as coisas aconteçam. Imagina o seguinte, como é que a gente faz para ligar um computador? A gente pega a tomada, então eu digo a vocês, pega a tomada, clique na energia, depois vá no botão do lado esquerdo e aperte ligar. Então, isso daí é um algoritmo de ligar o computador. Tá, o algoritmo de lavar as mãos. Junte as duas mãos, coloque a água, derrame sabão, esfregue-as, depois jogue na água e tire. Pronto, isso é um algoritmo. Então, a forma de você fazer certas coisas, tá? Certas situações. Uma delas é o algoritmo da divisão, que para que serve? Para a gente entender como é que divide polinômios. Então, vamos lá. Então, o algoritmo é o seguinte, tá? Eu vou jogar isso aqui para baixo, tá? Para a gente ganhar espaço aqui. Então, o algoritmo da divisão é o seguinte. Perfeito. Qual é o algoritmo? O algoritmo faz a seguinte coisa. Pega dois polinômios, tá? Sejam P de x e G de x polinômios de certo grau. Eu vou chamar aqui de grau P. Grau P. Perfeito? Maior ou igual, tá? Maior ou igual ao grau D. Tá? Que eu vou chamar aqui ao grau de D, tá? Com D de x diferente de zero. O que é que isso significa? Eu pego dois polinômios, os dois de grau P, maior ou igual do que um outro grau D de um outro polinômio, que eu chamei de D de x, que não pode ser o polinômio nulo. É um polinômio diferente do polinômio nulo, tá? Perfeito. Ele não é o polinômio nulo. Existem, então o algoritmo diz o seguinte, existem, tá? Os únicos polinômios que eu vou denotar de Q e R, Q de x e R de x, tá? Os quais espertamente chamado de quociente e resto, chamamos de quociente e resto, tais que, então eu tenho dois polinômios, P de x e G de x, de grau P, e eu apareço com um terceiro polinômio, D de x, onde P não tem o grau maior ou igual do que o de D. Então vão existir dois únicos polinômios, que eu vou chamar de quociente e resto,
de tal forma que P de x dividido por D de x vai ser igual ao quociente Q de x mais o resto dividido por esse polinômio D de x. Tá? Então, sempre a gente vai ter essa regrinha. Se eu pego dois polinômios, P e Q de grau P maior ou igual ao grau D de um outro polinômio não nulo, observa a importância de ser não nulo, ele vai estar dividindo aqui, então ele não pode ser o polinômio de grau zero, ou melhor, o polinômio zero, identicamente nulo. Então vai existir dois outros, que eu vou chamar de quociente e o resto, de tal forma que o primeiro polinômio P de x, ele vai ser escrito como sendo... Peraí, pessoal, eu tô trocando aqui a ordem, né? Isso daqui não é o que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar isso aqui, né? Divisor multiplicado por quociente mais resto igual a dividendo. Desculpa, isso aqui é uma outra consequência. Vamos apagar isso aqui, peço desculpa. Peço desculpa. Vou apagar isso aqui é consequência. Já já a gente vai para esse caso, tá? Então vamos voltar, certo? Então eu voltei. Apareço dois polinômios, P de x e G de x, tá? Polinômios de grau P. Maior ou igual do que D, com D de x não nulo. Beleza. Então vão existir dois polinômios, que eu vou chamar de quociente e resto, tais que, agora sim, o P de x, ele vai ser escrito como D de x, que multiplica Q de x, mais um resto. Agora sim, né? Agora tem sentido. Onde, tá? Onde ou o resto é zero, a gente sabe que o resto pode ser zero, ou o resto pode ser zero, ou, tá? O grau de R de x, ele tem que ser menor do que o grau de D. O grau de R de x é menor do que o grau de D de x. Tá? De D de x. Então, observa que eu tenho uma relação onde eu vou escrever meu polinômio como sendo exatamente o quociente e o resto, a soma do quociente e o resto, e esse D nada mais é, observa, do que, naquela minha brincadeirinha, o divisor. Então, vou ter divisor multiplicado pelo quociente mais o resto, como a gente viu anteriormente. Tá? Então, o que é que eu queria falar para vocês, né? Agora, observa o seguinte, como o D de x, agora sim, tá? Observação. Como D de x é não nulo, tá? Observa que a gente está pegando o divisor não nulo, tá? Ele não pode ter, observa aqui, ó, o divisor, a gente quer um divisor não nulo, tá? Como o divisor é não nulo, o que é que eu posso fazer, pessoal? Nessa equaçãozinha aqui, ó. Eu posso dividir tudo pelo divisor. Pelo divisor. Fazendo isso, tá? A gente consegue uma coisa muito boa, a gente consegue uma outra relação, tá? Então vamos escrever isso, ó. Como o D de x é diferente de zero, tá? Temos que a equação asterisco, chamar isso aqui de asterisco, a equação asterisco pode ser dividida por D de x. D de x. Isso me dá o quê? Se eu dividir a equação asterisco por D de x. Isso vai me dar aqui P de x dividido por D de x. Isso é quem? Isso é exatamente o Q de x, tá? Mais o resto dividido por D de x. Então, observa que, de certa forma, a gente consegue encontrar o quê? O quociente. Eu consigo agora encontrar o quociente, tá? Lembra que o quociente multiplicado pelo divisor tem que me dar o quê? Mais o resto tem que me dar o dividendo, é o que eu quero, tá? Então, com isso, a gente consegue mais uma relação. Essas relações vão servir para a gente, daqui a pouco, dividir os polinômios, tá? Então, a equação dada no algoritmo da divisão, ela pode ser escrita na forma de fração,
tá? Que é exatamente o que está aqui. Tá? Então, isso daqui é mais uma forma de a gente escrever o algoritmo da divisão. Ok? Então, a gente pode escrever ela como a gente já conhecia na escola da tia Maria, que é a equação asterisco, como agora a gente pode escrever em forma fracionária, tá? Já que o divisor é diferente de zero. Tá bom? Então, uma outra observação importante, chamar a observação 1 aqui, tá? Uma outra observação importante é o seguinte, observação 2, tá? Se eu tiver, tá, um polinômio, se um polinômio, vocês vão ver que no exemplo isso vai ficar mais simples, tá? Se um polinômio P de x, é dividido por, tá? É dividido por x menos k, tá? X menos k, certo? Então, o resto é R igual a P de K. Ou seja, se eu tiver um polinômio que pode ser dividido por x menos k, a gente já sabe que isso pode ser uma raiz. Então, o resto é exatamente o P, o polinômio aplicado a esse elemento K. Tá? A esse elemento K. Vamos ver exemplos aqui. Tá? Os exemplozinhos simples. Antes da gente ir para um caso mais complicado. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplozinho. Aqui. Vou escrever assim. Então, observe o seguinte. Pega essa função, p de x igual a 4x ao quadrado menos 9. Tá? A gente já sabe escrever ela de forma fatorada, certo? A gente pode encontrar as raízes e escrever ela de forma fatorada. Qual seria a forma fatorada dessa? Isso daqui seria, vê se vocês concordam comigo, 2x mais 3 e 2x menos 3. Isso aqui seria meu polinômio. Tá? Meu polinômio p de x igual a 2x mais 3 e 2x menos 3. Tá? Então, observa que eu tenho um polinômio, 4x ao quadrado menos 9, igual a 2x mais 3, 2x menos 3. Então, se meu polinômio pode ser dividido, por exemplo, por x menos k, ou seja, essa daqui não está numa forma tão simples para a gente dividir dessa forma, x menos k. Mas bora ver outra. E q de x da seguinte maneira, que aí fica mais fácil vocês verem isso. 2 igual a x menos raiz de 2, x mais raiz de 2. Pronto. Esse polinômio q de x eu posso dividir por x mais raiz de 2, por exemplo. Note que q de x, daqui a pouco eu volto para o de cima, tá? Pode ser dividido por x menos raiz de 2. Neste caso, quem é q de x sobre x menos raiz de 2? Isso é exatamente quem? X menos raiz de 2, que multiplica x mais raiz de 2, dividido por x menos raiz de 2. Então, nesse caso, quem é q de x? A gente pode simplificar aqui e aqui. Quem é essa divisão? Isso daqui é equivalente a dizer que q de x sobre x menos raiz de 2, isso aqui é x mais raiz de 2. Só que observa o seguinte, que nesse caso, quem é o resto? A gente escreveria isso dessa forma, né? Vamos voltar aqui na equação. A gente sabe que p de x dividido pelo divisor, foi isso que a gente fez, é igual a q de x mais o resto. Então, a gente tem um q de x dividido pelo divisor, mais o q de x mais o resto, mais um r de x. Só que nesse caso, o que é r de x? R é o p de k. E o p de k é exatamente o quê? Raiz de 2. Então, raiz de 2 menos raiz de 2, 0.
Então, quem é o R? É zero. Então, o resto desse caso é zero, tá? Então, a gente tem um exemplo simples de como usar o teorema. Isso é um teorema, para falar a verdade, tá? Eu estou dando como uma propriedade, mas isso é um teorema, chama teorema do resto, tá? Então, sempre quando a gente conseguir dividir esses elementos por x menos k, k sendo a raiz, então significa que o resto é o p de k. Então, nesse caso, a gente consegue encontrar que o resto é zero. Coisas importantes desses dois exemplos. Esses dois exemplos me dizem o seguinte, que a gente pode ter polinômios como esse, com raízes racionais ou irracionais, tá? Observa que no de baixo, ó, aqui, acabei de falar, menos raiz de 2 e raiz de 2 são raízes, e são números irracionais, tá bom? Então, isso é extremamente importante para a gente seguir, né? Então, a gente pode ter raízes racionais ou irracionais. E, obviamente, pode ter raízes reais também, tá? Nenhum problema de ter raízes reais ou inteiras aqui, tá certo? Então, com isso em mãos, você pode brincar de encontrar, né? Simplificar expressões, encontrar sempre a forma fatorada, tá? O máximo fator possível na forma do algoritmo da divisão, tá? Então, o que é que a gente vai ter como inúmeros exemplos? Uma possibilidade de um exemplo é o seguinte: a gente dá dois polinômios, inclusive está na lista de exercícios, escrever, através desses dois polinômios, a função consequência do algoritmo da divisão, tá? Mais ou menos no estilo que a gente acabou de fazer aqui embaixo, tá? Eu espero que vocês já estejam fazendo a lista de exercícios. Então, isso era o que eu queria falar rapidamente de polinômios, nada muito gritante, para a gente falar agora de expressões fracionárias, tá? O que é expressões fracionárias? A gente vai usar aqui uma forma que é exatamente através desses polinômios que a gente acabou de falar, tentar, de certa maneira, encontrar o domínio de certas expressões. Para que eu quero isso, professor? Porque daqui a pouco a gente vai definir funções. E a gente sabe, para definir função, a gente precisa de um domínio. Então, como a gente está falando de polinômio, vamos começar pela coisa mais simples, que é polinômio, tá? Então, a gente vai ver se a gente consegue reduzir frações e, a partir disso, a gente vê se a gente consegue definir o domínio desses polinômios, tá? Dessas expressões algébricas, melhor dizendo. Então, vamos lá. Então, ainda nesse sentido aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho agora de expressões algébricas para terminar esse primeiro momento da aula, tá? E ir para a parte que me interessa, que são equações e inequações. Hoje a gente começa equações, amanhã inequações. Tá? Na próxima aula. Entendam amanhã. Então, beleza. Então, vamos lá. Expressões fracionárias. Tá? Expressões fracionárias. Então, beleza. Vamos lá. Expressões fracionárias. Um quociente de duas expressões algébricas, além de ser outra expressão algébrica, é uma expressão fracionária. É uma expressão fracionária. Ou uma fração. Ou uma fração. Ok? Se o quociente, tá, pudesse ser escrito, tá, como a razão de dois polinômios, então a expressão fracionária é uma expressão racional. Então, a expressão fracionária
Tá? É uma expressão racional. Racional. Por exemplo, a gente pode, sei lá, pegar um exemplo aqui qualquer. x2 menos 3x mais 1 dividido por raiz de... Estou pegando aqui uma coisa aleatória, tá? X ao quadrado mais 4 e, por exemplo, 2x ao cubo mais 3x menos 1 dividido por 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 1. Tá? São expressões desse tipo. Tá? Observa que eu não falei ainda nada de fatorar, tá? Desculpa. De forma reduzida. Estou dando expressões. Então, isso aqui são expressões racionais. Tá? A gente tem 2 polinômios, então isso é uma expressão racional. Só estou dando nome aos bois. Tá? Beleza. Então, a gente tem 2 tipos de expressão, né? Então, aqui a gente tem uma expressão, tá? Aqui, expressão fracionária, tá? A gente tem a expressão fracionária. E a gente tem o seguinte, uma expressão racional. Então, a gente tem uma fração ou expressão racional. Só que aí a gente tem que ter cuidado, né, pessoal? Tem que ter cuidado. Esses 2 problemas aqui, principalmente se a gente tivesse escrito de outra forma, vamos escrever aqui um exemplo bem simples, para vocês entenderem. Pronto, isso daqui. Exemplozinho simples, tá? Observa que a gente tem que ter cuidado. Se a gente define isso daqui como sendo uma função, nota que a gente tem que ter cuidado com os elementos que entram aqui, ó. Por quê? Se a gente está definindo isso uma função, por exemplo, de números reais em valores reais, então todo elemento que eu colocar aqui dentro, todo númerozinho real que eu colocar aqui dentro, tem que sair um número real. Então, só que, observa que se eu colocar 1 aqui, eu vou ter um probleminha, né? Ó, 1 mais 1, 1 menos 1. Isso aqui é 2 sobre 0. Então, opa, eu vou ter um problema. Então, eu posso ter casos onde a função, por isso que é importante você estudar a função e depois estudar cálculo, não está definida. Não está definida. Então, para essa função aqui estar bem definida, eu tenho que estudar o domínio dela. Então, antes de a gente explicar via função, a gente explica através de domínio de expressões algébricas. Tá? Então, o domínio de expressões algébricas vai ser o quê? Vai ser o conjunto de números reais para os quais uma expressão algébrica é definida. Então, vamos agora fazer o seguinte. Vamos dar uma definição aqui. Definição, antes da gente ir para os exemplos. Definição é simples. O conjunto dos números reais, tá? Pega o conjunto dos reais para os quais uma expressão algébrica, está definida ou é definida, é o domínio, como a gente conhece de funções, da expressão algébrica. E aí, a gente pode brincar com isso, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos, vou fazer um e vou deixar os outros para vocês, tá? Por exemplo, exemplos. Vamos colocar 3 aqui. Exemplo. Item A. 3x ao quadrado menos x menos 5. Item B. Lá, raiz de x ao quadrado menos 1. Item C. X mais 1, x menos 2, para mudar um pouquinho daquele que eu dei anteriormente. Então, observe o seguinte. A gente tem 3 polinômios aí,
temos aqui, ó, polinômio e uma expressão aqui, tá? De tal forma que a gente consegue definir quais são os valores reais que eu tenho, que eu posso aqui brincar com ele. Ou seja, a gente quer os conjuntos dos números reais para os quais uma expressão algébrica é definida. Então, quais seriam os números reais que eu posso colocar aqui, de tal forma que isso aqui seja verdadeiro sempre, esteja sempre verificado? Ou seja, qual o domínio dessa expressão algébrica? Então, o que é que a gente... Qual é uma atividade? É o seguinte, a atividade aqui é bem simples. Verifique o domínio tá, das expressões algébricas. Tá bom. Item A. Quem seria o domínio dessa expressão algébrica? Bem simples. O domínio de 3x² menos x mais 5, tá? Como qualquer polinômio, é o conjunto de todos os números reais. Então, se eu te dou um número real, tu pode alocar aqui um número real e vai sair um número real. Sempre. Nenhum problema. Zero. P de x igual a 3x² menos x mais 5. Quem é o P de zero? 5. P de x igual a 3x² menos x mais 5. Quem é o P de 2? 2², 4. 4 vezes 3, 12. 12 mais 5, 17. 17 menos 2, 15. E assim sucessivamente. Então, a gente não tem problema de substituir números aqui e encontrar números. Tá? Só que, observa que, nesse caso aqui, eu já tenho um probleminha, que é como o caso anterior. Então, no item C, não existe, a gente não sabe aqui ainda, não existe divisão por zero. Eu não sei o que danado é isso. Dividir um número por zero, eu não sei. Então, quando não existe divisão por zero, a gente tem que ter necessariamente o quê? Que esse rapaz seja o quê? Diferente de zero. Se esse rapazinho aqui for diferente de zero, o que é que a gente tem? Que x não pode ser 2. Então, quem seria o domínio disso aqui? Todos os números reais, menos o 2. Menos o 2. Tá? Aí eu deixo para vocês estudarem o raiz de x² menos 1. Tá? O raiz de x² menos 1 tem que ter cuidado. Lembra que a raiz quadrada não está definida, eu não defini aqui para números negativos. Então, significa dizer que esse rapazinho aqui tem que ser o quê? Positivo. Então, vocês têm que analisar quando é que x² menos 1 é positivo. Por que eu não vou fazer agora esse item B? Porque é exatamente o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, nas próximas aulas, que vai ser estudar, tá, inequações. Então, como eu não quero falar, não estou falando ainda agora de inequações, eu vou deixar o item B para exercício, para quando vocês assistirem a aula de amanhã, tá? Então, item C, comprometido, deixo um para vocês, é o seguinte. O item C, como não existe... Isso aqui é uma resposta que vocês podem dar em uma avaliação, tá? Como não existe divisão por zero, os mais apressadinhos vão dizer, opa, não, eu posso dividir isso aí por zero. Ah, não, aqui não, tá? A gente não falou nada de divisão por zero, não que eu me lembre. Então, tá? Então devemos ter que x menos 2 seja diferente de zero. Opa, se x menos 2 tem que ser diferente de zero, isso é equivalente a dizer que x não pode ser 2. Então, quem é o domínio? Então, o domínio é
R menos 2. E aí fica o item B, para a gente daqui a pouco discutir sobre ele, tá bom? Perfeito, então. Então, com isso em mãos, a gente entende o que seria expressões fracionárias e entende o que é o domínio de uma expressão algébrica, tá? Isso é a nossa primeira parte da aula de hoje.